Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Ao vivo, estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon, ao vivo, através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, ambas 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, à sua disposição WhatsApp 974012235 e um telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon 3289-3580. Antes que eu apresente os participantes desta edição de Gente que Fala, início de semana com tristeza, lamentando a morte do nosso amigo Alberto Rolo, advogado que tantas vezes esteve conosco desde o início do Gente que Fala, já há 16 anos. Especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo foi um dos idealizadores da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo e integrou uma comissão de notáveis para analisar as propostas de uma reforma política. Alberto Rolo faleceu sábado em São Paulo. Seu enterro ocorreu ontem no cemitério do Araçá. Tinha 71 anos, deixou a mulher Janine e os filhos Alberto, Arthur e Alexandre, também advogados. Aos familiares, nossos sentimentos de conforto e solidariedade, lamentável registro do falecimento do Dr. Alberto Rolo. Nesta edição de Gente que Fala, jornalista Afanásio Jazari. Prazer tê-lo aqui, Afanásio. Satisfação toda minha, Zancopé. E ainda é tempo, né, de desejar um feliz ano novo, não só aos integrantes da mesa, como aos nossos sintonizadores também. Que 2017 seja efetivamente, realmente bom para todos nós. Também conosco o coronel da PM, Roberto Alves dos Santos. Coronel Roberto, prazer tê-lo aqui. Que prazer, logo no início de 2017, uma mesa requintada, seletiva e vozes que fazem parte da história do rádio brasileiro, né? Tanto o Zancopé como o Afanásio são pessoas assim que fizeram a rádio ter mais sentido e mais visibilidade. Muito grato. Eu que agradeço a oportunidade. Também conosco o administrador, gestor de marketing, Armando Castro. Que bom tê-lo aqui, Armando. Obrigado, Zancopé. É realmente uma honra estar aqui com tantos de vocês mais famosos e mais conhecidos, né? Realmente é um grande prazer. Muito obrigado. Advogado Alexandre Tiolier. Zancopé, 2017 com saúde e paz para todo mundo que está aqui, para os ouvintes, telespectadores. Eu sei que vai ser difícil, nós sabemos que vai ser uma encrenca, mas até acho que o 2017 encrenca, vai ser um ano muito conturbado, na minha opinião, mas tendo saúde e paz eu acho que dá para ir levando com calma. Pois eu começo com esta notícia que tem gente que gosta. Presídios em crise, justiça manda soltar presos. Consequência da guerra instalada nos presídios, que a Justiça de Roraima concedeu o benefício de prisão domiciliar a 161 detentos do Centro de Progressão Penitenciária. Estarão desobrigados de dormir na cadeia e deverão ficar em casa até 13 de janeiro. Mas esse 13 de janeiro já... Semana que vem. Já. Eu pensei que a notícia fosse... Mas são 161 do semiaberto. É daqui 4 dias. Do semiaberto. Não, Afanásio, é risível. Eu estou pensando que liberou geral. É aquela piada antiga, né? O juiz, ele simplesmente tirou o sofá da sala. Né? Quer dizer, uma cretina. Não, e aqui tem que fazer uma avaliação do que está acontecendo. Está todo mundo voando nesse assunto, na minha opinião. O que se passa? Você tem perto, segundo as informações que estão sendo passadas, especialmente para as OABs, tem perto de 40% de presos provisórios, envolvendo inclusive prisão de alimentos e tudo mais. São pessoas que nem deveriam estar presas lá. Isso é o primeiro aspecto. Eles têm que atacar isso aí imediatamente, de forma objetiva. Agora, esses planos que vêm na televisão, vou trazer o plano, vou fazer aquilo, não vai nada. Realmente, isso aqui, sinceramente, não resolve absolutamente nada. Isso aqui é uma grande jogada. Tá boa para esse pessoal que está trabalhando muito com marketing hoje em dia, na forma geral aí.
Marketing Armando. Vamos fazer uma diferença entre o marketing e a propaganda, né? Tinha que dar uma cutucada no amigo aqui. O marketing consegue promover um bom produto. Agora, o que a gente tem visto no governo em todas as áreas, aliás, a gente tem visto nesse país, eu noto muito desde o segundo governo de Fernando Henrique, é um caos geral, né? Nós temos eu acho que é uma falência do país em todas as áreas, em todas as instituições. Não tivemos pessoas, a gente vê hoje um STF com 11 ministros e os 2 ou 3 ou 4 que saíram ao longo desses 16 anos. Quem teve uma grande envergadura? Nenhum. Você olha o Congresso nos últimos 20 anos, quem tem uma grande envergadura? Ninguém. Quer dizer, nós deixamos de ser aquele país que tinha os seus águias de aia e hoje temos vagalumes apagados, né? Quer dizer, pessoas... Ou vivos demais, ou acesos demais. Ou acesos demais, meu, tem vagalume com 2 lanternas. Então... Traseira e dianteira. A câmera na frente e atrás. A gente sente falta de um projeto, talvez seja até absurdo, mas um projeto de país, um projeto de gestão, né? Eu acho que, basicamente, nós temos um grande defeito nesse país. Nós loteamos todos os cargos de gestão de todas as instituições com muitos advogados e muitos economistas, né? Sem contar que no Congresso, está certo, é uma casa legislativa, você precisa ser se você for um advogado, você tem uma formação melhor. Mas talvez a grande maioria nunca exerceu e sequer tenha feito um exame de ordem. Ele pode ser até analfabeto. Não tem Exatamente. Bom, tivemos a Dilma, que nem vereadora foi, que nem nunca. Vereadora foi. Então, deu no que deu, né? E formação profissional não quer dizer experiência, Sim, não quer dizer sabedoria, não quer dizer competência. E esses indivíduos são levados para outras áreas, como ministros, como gestores. Nós vimos no governo do PT, líderes sindicais gerindo Petrobras, gerindo diversas outras empresas sem a mínima competência. Então, Não, mas agora a gente descobriu qual é a gerência que eles faziam, né? Sim. Sim. Agora nós sabemos qual é a gerência. Sim, mas e não é só eles, né? Eu sempre São fui bons gestores para eles. Não, eles eu sempre fui um grande crítico do PT. Eu sou contra-petista desde o início do PT, porque eu era estudante nessa época e fui um dos que queria se filiar e ouvi do Lula, né? Estudante não é trabalhador. Então, a partir dali o PT morreu para mim e nunca mais teve. Estudante não é trabalhador. Isso foi no início do PT. Quem disse isso? Lula. Lula disse isso nos jornais. 78, trabalhador era só o metalúrgico. Só o metalúrgico. Só o metalúrgico. Nem quando os estudantes eu estudava aqui. Relembrar isso. Eu fazia objetivo. 78, eu fazia objetivo aqui na Paulista. E muitos entusiasmados com aquela coisa, com a historinha de que o regime militar era uma ditadura absurda e tudo mais, e que hoje, ao longo dos anos, a gente viu que realmente não era nada daquilo. Então, sem essa profusão de profissões, de gestões de mistura, de competência, nós vamos ter esses planos aí. Novos presídios, quer dizer, mais obras, mais empreiteiras. Mas, Armando, eu acho que você tocou en passant, né? Algo muito importante. Você falou do governo do Fernando Henrique. Quando ele comprou a reeleição... É o que eu ia dizer. Quando ele comprou a reeleição, e tinha também aquele ministro bandidaço... como era o nome dele? Renan Calheiros. Não, bom, esse foi também. Também foi ministro da Justiça do Fernando Henrique. Não, aquele que morreu. Tem mais que isso, mais que isso. 20 anos no poder, não sei o quê. O Sérgio Mota. Exatamente. Quem? Sérgio Mota. Ora. Que era um gangster, não é? Um gangster tucano. Então ele tinha já planejado tomar conta do Brasil. Só que a providência, não é? O carregou antes, mas o que os tucanos fizeram ficou. Veja só, hoje eu estava ouvindo também esse negócio li ontem nos jornais, esse negócio da comissão de anistia. Esse dinheiro que estão pagando para esses bandidaços, gente que nunca pegou em armas, outros sim, nunca pegou em armas. Os caras estão ganhando 20, 30 mil por mês. Vitaliciamente, que vai ser transferido para os familiares. Tem cabimento um negócio desse? Fora os iluminados, claro, como alguns jornalistas. Mas, exatamente. Que ganharam que nunca levou um tapa na vida. Não vou nominar ninguém, eu não posso nominar ninguém, porque senão vai faltar gente e vai ficar feio.
Então, eu digo o seguinte, quer dizer, como é que pode, agora vem o Temer, não é, o nosso presidente Drácula, com aquela cara de, não, vamos ter que dar uma mexida na Previdência, não sei o quê, os aposentados, pensionistas, aperte o cinto e tal, e essa grana toda saindo para essa... Primeiro, quem participou da subversão foi porque quis. Porque quis. Ninguém foi laçado dentro de casa, nada disso. Ou era aquela, como é que é? Aquela juventude imbecil que não sabia o que estava fazendo, outros um pouco mais, não intelectualizados, mas preparados, né? Com a cabeça cozida. Então, conduzidos. Né, e conduzidos também, quer dizer, queriam ser aventureiros. Eu não escolhi ninguém para me defender, para derrubar o governo, coisíssima alguma. Agora, com os meus impostos, com o meu trabalho, vou ter que sustentar esses vagabundos? Que é isso? Então, tem que passar uma esponja nisso aí. Não, e não adianta falar, não, isso aí é direito adquirido o quê? Eu acho inacreditável, isso, principalmente a OAB não ter tomado uma medida para discutir a constitucionalidade dessa palhaçada. Eu já escrevi sobre isso, tudo mais, etc. Aliás, tem um conhecido que ficou preso na Bahia, não sei quantos anos, que ele tem vergonha. Tem vergonha. Quando alguém fala dessa comissão, ele lutou, com o combate maluco deles lá, mas tem vergonha. Lutou, mas perderam, não, mas tem vergonha. Ele falou, nunca lutei para ganhar dinheiro. Não lutei para ganhar dinheiro. Esse merece respeito, pelo menos. Nunca lutei para ganhar dinheiro. Mas a verdade é uma só. Vem, aperte o cinto e você tem nego fazendo partido para ganhar fundo partidário. Exatamente. São 50 partidos que estão para exame. Quer dizer, nós estamos brincando, entendeu? E o governo chega para você, aperte os cintos, que só falta dizer que o piloto sumiu. Coronel Roberto, eu quero acrescentar aqui, extensivo aos outros, né, que o governo anunciou um plano nacional de segurança que prevê centros de inteligência da polícia nas capitais, força-tarefa do Ministério Público e para investigar homicídio, combate. Não existe isso ainda? O que eu ia dizer, na realidade isso aí já existe. Essa inteligência interligada, isso aí já existe. Na realidade, todos os nossos... Aliás, qualquer cidadão sabe onde fica o ponto de droga, sabe onde fica o criminoso. Isso aí não precisa de uma grande inteligência, muito mapeado. Isso aí não... Agora, o que chama a atenção é que nós estamos falando de um problema que é só a ponta do iceberg. Porque nós temos hoje quase 600 mil mandados de prisão expedidos. Quase 600 mil. Nós temos 377 mil vagas... Aliás, 622 mil são dados de 2014. Como cresce 7% ao ano, essa é a taxa que o próprio Departamento de Penitenciário Nacional indica, 7% ao ano, número de presos. Nós temos 700 mil presos no sistema. Quase 500... Quantas vagas? 370 mil. Agora nós vamos criar mais 3 presídios de 208 vagas. O Presídio Nacional, ele tem 208 vagas. São presídios de altíssima segurança. Tanto que de um deles, lá do Mato Grosso do Sul, saiu a ordem para essa debandada toda que aconteceu no norte do país. Saiu de lá, isso já levantado pela Polícia Federal. Ou seja, um presídio de segurança máxima, em que não há comunicação, em que o advogado é gravado quando fala pelo parlatório com o cliente, onde não tem acesso de ninguém, 22 horas dentro da cela, 2 horas de banho de sol. A ordem saiu de um desses presídios. Agora, mais 3, 600 vagas. Nós temos um déficit absurdo de vagas e não vai ser complementado. Para se ter ideia, só para a gente entender, em 2014, entraram e saíram do sistema prisional, aqueles que entram ficam presos alguns dias, talvez muitos deles por pensão atrasada, 1 milhão de pessoas. O nosso problema prisional é muito maior do que esses números que são dados e dessas mortes que acontecem em presídios, que sempre aconteceram, não em grande escala, por isso que não chama atenção, elas vêm no pinga-pinga. O grande problema é quem está administrando tudo isso. Isso que eu ia dizer, coronel, é isso que eu ia dizer. Numa hora dessa, por que ninguém fala do que acontece em Minas e no Paraná? Em que o sistema penitenciário está funcionando redondinho, totalmente privatizado, corretamente, não é essa privatização salamaleque que fizeram lá em Manaus, que você lendo, você vê nitidamente que aquilo foi direcionado, o que é. Agora não se fala das coisas boas que tem no sistema. Evidentemente deve ter um monte de falha, como tem falha em todo lugar, e o erro existe para ser corrigido. Mas Minas Gerais e Paraná, você pode perceber uma coisa que
caminha muito bem. E quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso aí é o pessoal da OAB, da área que vem acompanhando esses estragos todos. Nós temos 30 presídios privatizados. Nós estamos questionando eventualmente 2 que estão no norte do país, e que detalhe, um contrato sem licitação, aí tem os amigos dos amigos dos amigos. Mas esse questionamento levaria a vários programas, nós temos o ano todo, inclusive, para tratar. O que te preocupa é que a população clama por bandido preso. Em outra época, bandido morto. Agora vamos falar do bandido preso. Nós temos em São Paulo as audiências de custódia, que justamente para evitar que nós tenhamos no sistema pessoas que não deveriam estar presas. Então, de cada 10 pessoas que são apresentadas para o juiz em 24 horas, hoje em São Paulo e quase todo o Brasil isso já acontece, 40% já são ou colocados em liberdade por relaxamento da prisão ou por uma liberdade provisória para preencher os requisitos, ou seja, nós colocamos nem está entrando tanta gente. São 60 mil homicídios ano no Brasil, e de 5 a 8% os criminosos são eventualmente processados, condenados e cumprem pena. 5 a 8%. Nos Estados Unidos essa taxa chega a 65% e no Reino Unido a 90%. Agora imagina se nós tivéssemos essa eficiência de 90% de prisão de homicidas, que respondem só por 10% do sistema prisional. 10%, 28% tráfico de drogas, 25% roubo e 10% homicídio. Ou seja, questiona o trabalho da polícia, questiona que o juiz solta, o juiz não solta. E se soltar nessas condições que nós acabamos de comentar, soltou 160 e poucos, são pessoas que deveriam estar soltas mesmo. Mas, Coronel Roberto, o que nós temos que ter são governantes realmente comprometidos com a causa pública e não frouxos. Não frouxos. Porque tudo isso aconteceu e cresceu graças a esses governos do PSDB. E eu digo mais, não, eu dou nomes, hein? Vejam só, Mário Covas era governador. Teve rebelião na FEBEM Imigrantes. Mataram lá um vagabundo, não sei o quê. Ele foi lá, acompanhado de toda a imprensa. Tá gravado isso aí. Eu nem que tenha que dormir aqui, vou colocar isso aqui nos trilhos. Ele falou, tá gravado. Uma semana depois ele mandou destruir o prédio. Derrubou o prédio. Resolveu, ué. Acabou com a FEBEM. Aí o que acontece? Resolveu, ué. Esse aí, é o sistema, 92, a invasão lá da detenção. Você era deputado nessa época. Eu não vi ninguém contestar a demolição de um bem público. O quê? Não. Porra, Nossa, a mídia, de uma forma geral, passou despercebido. Que exatamente. Muita gente não mas veja só. Quando eu digo ninguém, é outra forma. Não vi. Mas então, o pessoal comprometido. Por que ele não gostava de mim? Porque eu falava na cara dele. Mas o que acontece? Bom, só mais uma coisinha. Então o que ocorre? Aí, 111 mortos em outubro de 92 na detenção. Lamentável tal. E o que faz o governador Alckmin? Vai lá, derruba o prédio. Destrói simplesmente 8 mil vagas em 3 segundos. Não, vamos construir mais cadeias. Construir o quê? Agora aparece o senhor Alckmin ao lado do cara do PCC, que foi eleito prefeito. E vocês querem o quê? Uma coligação PSDB-PCC? E estão falando o quê, pombas? Vocês estão de brincadeira. O Lembo, quando era governador tampão, houve aqui, em maio de 2006, aquela dramática, o ataque dramático do PCC contra a polícia, 500 e tantos mortos de ambos os lados. Na segunda-feira, dia 15 de maio, eles colocaram o toque de recolher em São Paulo. É verdade. Aí o Lembo mandou um coronel da PM, um delegado de polícia para fazerem acordo com Marcola. Aí eu falei, Lembo, não faça isso. Você está ficando louco, governador. Não, o governador, a cidade está parada. Convoca uma rede de rádio e televisão agora às 8 da noite, diz que está tudo em paz, tal. O quê? Se eu fizer isso, a Globo... Falou pra mim, e eu deputado lá, falei, peraí, e mais, desculpa tomar um pouco mais de tempo, eu era presidente da CPI do crime organizado. Quando pela primeira vez o PCC levantou uma bandeira 1533 numa rebelião em Sorocaba, eu fui ao governador Covas. Governador, está acontecendo isso, é um grupo que está se formando, perigoso. Fotografia na primeira página do Estadão, 1533, rebelião em Sorocaba. Vocês, isso é uma bandeira de escola de samba.
escola de samba. Aí, o secretário de administração penitenciária dele, João Benedito de Azevedo Marques, de triste memória. Está vivo ainda, mas de triste memória. Secretário, está acontecendo isso. Esse pessoal de imprensa, tal. Aí, a repórter Fátima Souza, na época na TV Bandeirantes, me leva na Assembleia, e eu numa sessão, durante a sessão da CPI, me entrega o Estatuto de Criação do PCC. Manuscrito e tal. Eu não li na hora aquilo lá, depois fui averiguar. Falei, não, eles estão dizendo que não existe PCC, não existe. Poxa, já aconteceu aqui, ali, Eu publiquei aquilo no Diário Oficial, como requerimento de informação. Então, o PCC talvez seja a única organização criminosa no planeta que tem o seu estatuto publicado no Diário Oficial, dia 15 de maio de 97. Para ninguém alegar que não conhece, né? Mas aí, esse secretário João Benítez, sabe o que ele falou para mim? Mas, deputado, o senhor vai acreditar numa coisa dessa? Olha só quantos erros de português. O senhor queria que eles contratassem o senhor Miguel Reale para redigir? Pô! Então, essa gente minúscula, de cabeça tacanha, é que é responsável por tudo isso. É responsável, e a coisa foi se ampliando. Quer dizer, depois do 111, quando se falava em cadeia, todo mundo corria. Não, pelo amor de Deus. Esses frouxos governantes, covardes, não é? E deixaram os caras se alastrar. Olha aí, ganharam o Brasil, ultrapassaram fronteiras, e está dando tudo isso aí, agora estão chorando. E agora o ministro, que foi advogado do PCC, o ministro da Justiça. Foi bondade sua. Não continua? Olha, não é pessoa física, então, gente, eles estão de brincadeira. Não dá para acreditar nessa gente. Então, salve-se quem e como puder. É isso aí. Armando, você que é gestor de marketing, voltando aqui para São Paulo, o prefeito João Dória inaugurou o programa Calçada Nova. O mutirão no Itaim Paulista pediu a colaboração de comerciantes para arrumar as calçadas da cidade. Explicou que em todos os finais de semana acontecerão mutirões em algum ponto de São Paulo e as prefeituras regionais serão responsáveis pela implantação do Calçada Nova, se possível com a ajuda da população e comerciantes. Eu me referi ao Armando, mas Afanásio, Coronel Roberto, Tiolier, todos... Mas como você é de marketing... Eu vou começar logo. Eu acho que o prefeito João Dória, em 4 dias, fez mais que o Haddad em 4 anos. Não gosto nem um pouco dessa história de se fantasiar de gari, essas palhaçadas que não produzem efeito prático nenhum, é muito mais para fazer um oba-oba aí, que eu também não entendo aonde leva. Eu torço muito para que dê certo. Mas é aquela velha história. Nós, como o Afanásio falou, a gente está desconfiado. A gente entra desconfiado. Essa aqui é a verdade. Mas eu devo reconhecer que nesses primeiros dias aí ele trabalhou, pelo menos na rua, e vale para as zonas todas da cidade, porque a minha empregada reside perto de Itaim Paulista e eles estavam lá fazendo o mesmo mutirão que fizeram, mutirão com funcionários, porque a população parece que não aderiu, mas enfim, estavam lá fazendo, consertando as bocas de lobo, aquele limpando, etc. Então eu sou obrigado a reconhecer e torço muito para que dê certo. Agora, eu entro com a mesma desconfiança do Afanásio. O partido é complicado, entendeu? Esse partido não nos inspira confiança. Esse aqui é o problema. Mas, enfim, torço para que dê certo. Agora, se fantasiar de gari, ô Dória, pô, você não sabe nem pegar... Para limpar o que já está limpo? Exatamente, né? Não sabe nem pegar na vassoura, pô. Eu acho que eu pego melhor na vassoura que ele. Você sabe o que é uma vassoura? Vamos analisar de um lado mais aberto, né? Quem é o Dória? O Dória sempre foi um empresário da área de entretenimento, tá certo? Shopping no Guarujá, shopping em Campos do Jordão, associações de empresários como a LID, né, que reúne a maior presidentes e vice-presidentes. É um clube social de diferenciação. Mas ele faz eventos. Eventos, em que um desses eventos as pessoas, os próprios empresários se fantasiam, tem a Noite da Fantasia, aquela coisa. Então, Noite da Fantasia? Eu não sabia. Agora eu entendi o negócio do gari. Então começa pelo começo. Fantasiar de gari? Ele já está bastante habituado com
performance. Institucional, né? Ele trabalha bem. O que acontece, o que a gente tem que tomar bastante cuidado é o seguinte: eu concordo com o que você acabou de falar. A gente, o brasileiro, de uma certa forma, e o paulistano mais ainda, depois de ter o Haddad aí por 4 anos, a gente está desconfiado. Não é só o Haddad, é o Haddad, Kassab, Não, essa corja toda. A gente está desconfiado, não acreditamos mais em promessas ou em propostas. Nós precisamos ver concretude, né? Fatos, resultados. A minha dúvida é se o Dória será um gestor municipal capaz de resolver os problemas que essa própria performance dele levanta. Por exemplo, eu estava conversando fora do ar com o Zacopé, e quando ele se vestiu de gari, ele pediu uma luva emprestada de uma gari, não foi isso? Não. Ele pediu uma luva emprestada da gari para poder sair numa foto ou fazer alguma coisa. Muito bem. Será que no dia seguinte, alguém, ou ele, mandou averiguar se tinha equipamento suficiente para todo mundo? Porque essas mise-en-scènes, essas atuações, elas são válidas se elas levantam a poeira e você acaba arrumando depois o que você descobriu. É como uma limpeza de casa, tá certo? Você vai limpar sua casa, vai pó para todo lado. Se você só passa a vassoura e deixa o pó juntar em qualquer outro lugar e não joga ele para fora, você não está fazendo nada. Tem que ter conspirador, senão é só transferindo pó de um lado para o outro. De um lado para o outro. Então, eu acho que ele precisa tomar cuidado com essas atuações. Precisa mostrar para a população. Essa coisa de marketing está indo a tal ponto. Que por trás da atuação houve um trabalho sério. Né? Houve um trabalho sério. Essa coisa de marketing está indo a tal ponto. Ele foi eleito como gestor. Mas que gestor? Pelo amor de Deus. Sim, mas veja uma coisa, nós nunca ficamos sabendo se como é que se chamava lá da Votorantim? Antônio Edmir de Moraes se vestiu de branco com estetoscópio como enfermeiro para cuidar do hospital. Nunca precisou disso. Que não. Garanto você que não. Tá certo. É uma questão de estilo, uma questão de não sei o quê. Eu acho que nós estamos aqui. Conhecendo ele como eu conheci, garanto a você que não. O político tradicional, viciado, que não cria, independente de partido. Porque se você tiver um partido para me indicar, vocês indiquem para eu entender, acompanhar. Porque os partidos não têm ideologia. E os participantes são os indivíduos que acabam maculando, inclusive, o histórico, a história de muitos desses partidos. Agora, é uma pessoa que está começando um trabalho. Se pegar os 4 dias, como você falou, ele apareceu mais junto à população, não é para a mídia tem que acompanhar, do que o anterior, que ficou 4 anos sentado. Não, e fez serviço. Agora, o que acontece? Responsabilidade das calçadas é do proprietário. Então a prefeitura chegar com mutirão, a competência, a responsabilidade, o custo é do proprietário. Como é que a prefeitura faz quando o proprietário não faz? Faz o serviço e cobra do proprietário, que nem sempre pode pagar. E tem que ter uma programação, não é assim chegar e mexer nas calçadas. Nós temos muitos problemas nas calçadas, isso é ponto pacífico. Agora, não é um mutirão localizado que resolve, principalmente pela questão da... Não, mas aí no caso, o mutirão era uma convocação, e aí o mutirão é da prefeitura, numa obra pública. Numa obra pública, sarjeta, tudo mais, etc. E há um apelo para que a população ajude na calçada. Aliás, ele tá nesse aspecto, ele vem falando o tempo inteiro que precisa da ajuda da população. Mas não é... Ele vem em todas as atividades que ele vem falando. Mas a população já faz muito, Nós temos problemas, nós temos com a cidade, por exemplo, todas as árvores da cidade estão arrebentando a cidade, nós estamos cheios de buracos, nós temos chuva e vento derruba atividades necessárias de zeladoria, que ficaram realmente relegadas a qualquer plano, nem sei se é segundo ou terceiro, que tem mais emergência para mutirão, nesse momento. Sim, mas é o que ele está fazendo. Calçadas... Mas Roberto, nós temos 4 dias, por isso que eu falo. Por isso que eu estou dizendo, a largada dele é uma largada boa. Boa, muito melhor do que o Haddad. Agora, isso vai continuar. Agora, aquilo que eu falei, então, essa palhaçada de se vestir de fantasia. Quer dar uma de Jânio Quadros. Jânio era o único. Jânio não tinha marqueteiro. Além do que, a vassourinha do Jânio varria a corrupção, não varria lixo. Com bons olhos, porque a população... Nós estamos falando de pessoas que são inocentes, simplórias e que qualquer gesto é importante.
Esse negócio de ficar em gabinete dando ordem não alcança mais a população. Bom, mas também ele sair na rua e ficar tirando foto com lixeiro, não dá. Tirar selfie com para aquele rapaz, eu sei para aquele rapaz que fizesse aquela atividade, dele, gente, eu sei o que é. Eu como gestor público, eu fui subprefeito. Você vai até... Mas, Roberto, eu não votei. Veja só. Não. Mas dá licença, olha, veja só. Você fala de Gari, né? Em termos de população, dá quanto o Gari, o que representa o Gari? Ele agrada quanto? O que é o Gari? É uma pessoa simplória que exerce uma atividade fundamental. Não, entendi. Mas tudo bem. Que é relegada a qualquer plano dá também. licença, ele já mudou a denominação. Antes era administrador regional, agora é prefeito regional. Se ele espalhou um punhado de cupinchas do PSDB para serem os prefeitos regionais, não tem ele que sair do gabinete e segurar no cabo da vassoura lá em Itaquera, pombas. Então, por que então nomeou tantos prefeitos? Então isso aí é para aparecer. Agora, quando ele nunca foi político, não tem ódio. Que não vai político? Que conversa fiada é essa? Tanto é que é político, ele está fantasiado de Gari. Por quê? Ele é pelos lindos olhos dele? Eu concordo. Só está fantasiado de Gari porque é político. Lógico, eu concordo com o Roberto. Veja, nós temos um problema com partidos, nós temos um problema com gestões nos últimos anos, de todas as áreas, de todos os matizes, né? Quer dizer, não há nenhum... Não é privilégio de ninguém. Não há. Então, o que acontece é o seguinte, eu acho que se um gestor assume uma determinada postura, uma determinada atitude, um determinado caminho para trabalhar, tudo bem, vamos dar um voto de confiança. Agora, o que a gente quer ver, o que a população quer ver, é que não importa se ele se veste de Gari, de marceneiro, de terno e gravata, quer ver resultado. Por exemplo, eu vi o programa. Mas calma. Olha o resultado. Mas calma. Tudo bem. Hoje é 9. Mas 9, eu estou dizendo. Em 9 dias, ele fez mais por São Paulo do que o Haddad. Então, apareceu mais na imprensa. Não, eles estão trabalhando. Eu estou dando exemplo da minha auxiliar, porque eu não posso falar mais empregada. A minha auxiliar de casa, entendeu? A minha auxiliar de casa, ela trabalha, ela mora lá perto de Itaí, mas executiva doméstica, trabalha lá, mora lá perto de Itaí Paulista, e eles estavam lá, da mesma maneira como eles estavam na 9 de julho aqui. Sim. Eu vi o programa, esse programa de Calçadas, ele é bastante lógico, estou falando como um engenheiro, um marqueteiro, é bastante lógico, é bastante sensato, vai levar a gestão toda e talvez mais alguma. Essa postura dele era um parque, uma obra pública, né, que ele chamou a população para participar, mas tudo era da prefeitura, e buscando incentivar e conscientizar as pessoas, e ele está consciente, né, se não me engano é o Covas que está por trás dessa iniciativa, é o Bruno, que vai ter uma grande dificuldade, vai ser difícil convencer a população a arrumar suas próprias calçadas num ano de crise, num ano de problemas. Mas eu acho que é uma atitude positiva, assim como a limpeza foi uma atitude positiva. Se ele vai vestir de Gari ou não, tanto faz. Agora, se ele se vestir de Gari ou não se vestir de Gari e a cidade não ficar limpa daqui 6 meses, tanto faz. Tanto faz. Então eu acho que o Dória, por isso que eu disse que ele vem de uma área de entretenimento, né? Quer dizer, é próprio essa performance. Quando ele for cuidar do sem teto, é o resultado do trabalho, a performance. Quando ele for cuidar do sem teto, quando ele for cuidar das pessoas que estão abandonadas na rua, ele vai se vestir de abandonado na rua também? Vamos esperar, né? Ora, porra. Jaime do Jardim Bonfilholi. O grande Jaime, feliz 2017, saúde e paz. Diz o Jaime, com tantos problemas existentes no Brasil, haveria necessidade do presidente Temer ir a Portugal participar das exéquias de Mário Soares? Olha, eu vou dizer a você com sinceridade, eu acho que existem certos rituais na política e na política internacional que são obrigatórios. Mário Soares não foi apenas um presidente de Portugal, Mário Soares seguiu a ditadura de Salazar. Então foi um movimento importantíssimo de mudanças. Você me conhece bem, eu não sou a favor de nenhuma ditadura, é zero de ditadura na minha opinião. Ditadura só pode piorar as coisas. E acho que o mundo inteiro vai prestar homenagem. A ausência do Brasil nesse evento, na minha opinião, seria marcar com um ponto negativo a política externa brasileira. Eu também acho que ele não faria... Não seria nada de diferente ficando aqui, né? E já estava na programação. Ninguém quer saber. A turma estava a fim de saber da mulher dele. Agora ele proibiu a mulher de abrir o bico, pombas. Mas não precisa abrir o bico a mulher dele. É melhor que não abra. É melhor que não abra, porque se ela falar vai atrapalhar.
ele chegar lá em Portugal e os murrugas vaiarem? Ah, meu amigo. É o risco que ele corre. Ele fica no avião até o final das Ezequias. É o risco que ele corre. Coronel Aliás, Roberto. o Dória, o Simão apelidou o Dória de João Dória Vassorevski, né? João Dória Vassorevski agora. Coronel Roberto Marcos de Pinheiros, o senhor teria informação sobre o salário inicial de um PM paulista? Um PM na capital de São Paulo, o salário está em R$ 3.600 inicial, pelas vantagens, porque tem algumas particularidades. Cidades com mais de 500 mil habitantes, Porque tem na algumas... capital? Porque na capital, por ter mais de 500 mil habitantes, é uma dessas particularidades, o policial tem um valor de gratificação diferenciado daqueles que trabalham em municípios com população menor, por exemplo, abaixo de 50 mil. Mas são detalhes assim que em São Paulo chega a R$ 3.100 iniciais e no interior R$ 2.800 iniciais, a diferença é pequena. Afanásio, Mariana do Morumbi pergunta se as autoridades paulistas têm o controle das cadeias de São Paulo. Mariana, você é uma gozadora. Você tá brincando. Ela perguntou em São Paulo. Você tá brincando, ele não Ela tem perguntou em São Paulo, né? Pô, Cadeias de São Paulo. Porque depois eu vou dar uma pitada nisso aí. Pois Mas não. ó, veja só, lembram quando o Haddad era o prefeito, não é? Aí o governo federal anunciou que faria uma operação para acabar com a Cracolândia. Sim. Aí o Alckmin, não é? Para furar o esquema do governo federal, foi lá e mandou o Denarc fazer um trabalho às pressas para furar o esquema do governo federal. E aí espalhou a Cracolândia por São Paulo inteira. Isso. Quer dizer, a Cracolândia era um quarteirão. Ficavam confinados Um lá. quarteirão na boca luz do ali. lixo. Na boca do lixo, na antiga boca do cinema. Então o Alckmin foi lá e... O Alckmin ou o espalhou. Haddad? Acho que foi Não, o Haddad. o Alckmin. O Alckmin. Que o projeto era a iniciativa do governo federal, Com do o Haddad. PT, e o Haddad era o Para prefeito. valorizar o Haddad. Isso. Não sei se para valorizar, ou enfim, talvez até. isso mesmo. Talvez. Então, veja só. Se eles não conseguem acabar com a Cracolândia num quarteirão, eles vão acabar com o crime organizado, com as... A piada de mau gosto. Bom, o Careca, o Kojak, o ministro... Kinder Ovo. O ministro da Justiça do PCC, ele também, o que ele fala quando era secretário aqui do Alckmin? Não, que as fronteiras, que não sei o que, o tóxico. Agora ele tá com a caneta na mão, e aí? O que ele tá falando? Mentira. Naquela coletiva de semana passada, quer dizer, tinham matado 31 horas falando, nem tocou no assunto. E mentiu deslavadamente, quando a governadora lá mostrou, não, pera lá, estou aqui, mandei ofícios, o senhor disse que não mandaria reforço, não sei o quê, e ele com a maior cara, sabe, de pau, e ainda continuou, quer dizer, é brincadeira, quer dizer, o pessoal está dando tiro no escuro, e eles pensam que enganam a quem? A quem? O brasileiro já está, sinceramente, com o seu saco inflável para estourar, para arrebentar. Já não é mais saco, é airbag. Exato. Coronel Roberto, você disse que ia Não, porque opinar nós sobre isso. estamos falando de uma estrutura, nós estamos falando de um país continente, né? O tamanho do Brasil, e particularizando alguns lugares. Se para pegar todos os estados brasileiros, alguns têm controle do seu sistema prisional. Minas e Paraná. Pois é. Por que ninguém fala Pois disso? é. Ah, Espírito Santo também. Mas isso é tá bem. obrigação, não tem que Mas falar. tem que mostrar o que está dando certo. Mas Jolie, entra- é obrigação. Eu sei, mas tem que mostrar o que está dando certo. Mas, Copé, o que acontece quando nós generalizamos o sistema prisional? Nós maculamos quem faz um bom trabalho. Isso que eu A tô querendo dizer. contenção dessa estrutura em São Paulo, no mesmo período, em 10 anos, em uma década, 2004 a 2014, triplicou-se o número de presídios em São Paulo e e aumentou em 70% a defasagem de vagas, sendo que no quadro nacional, quase 200% nesse acréscimo, nesse mesmo período. Então, dizer que São Paulo é melhor... Qual é a grande... Nós estamos falando de São Paulo com 42 milhões de habitantes, mais 20 milhões de circunstantes. Nós estamos falando de nações aí que tem essa população. Então, se você pensar num contexto geral, puxa vida, a audiência de custódia começou em São Paulo, para depois ser passado para o resto do Brasil. A preocupação de deixar ninguém preso. Uma tragédia. Uma tragédia. Sem entrar nesse detalhamento Nossa, do que cada juiz faz, porque se a gente tem que imaginar assim, qual é a ideia, quem vai fazer, quem vai realizar, é que a gente pode questionar, mas a ideia é muito boa, porque não permite que pessoas que não devem estar presas, 37% de todos esses presos provisórios vão ser soltos durante o julgamento. Isso foi solicitado há anos pela OAB, Pois é. por Então, pelos eu vejo, advogados assim, criminalistas. nós Era temos um que pensar absurdo assim, tem que não setorizar as existia coisas. isso. Onde é que essa debandada toda está acontecendo e por quê?
Por quê? Norte, tríplice fronteira, drogas. Sempre isso é um tráfico de drogas. Mas Tráfico tudo de partiu armas. de São Paulo, graças, eu repito, à síndrome do 111. São Paulo não tem mais a hegemonia desse crime organizado. Nós temos 25 facções criminosas no Brasil, sendo que 5 são extremamente Olha, mas logo vai estar igual aos partidos políticos. Já Aí tá. a conta está chegando perto. já tá. A Estamos mesma falando em quantidade 25. de partido político, Ué. mesma quantidade do crime organizado. A família do Facções, Norte olha que lá, a coisa. família do Norte, que está contando com o apoio do Comando Vermelho, contando com o apoio, porque eles são independentes. Eles querem hegemonia na região deles, aceitaram uma parceria com o PV contra o PCC. Veja, é o crime organizado contra o crime organizado. No mundo inteiro, os presídios são controlados por gangues. Você vai para os Estados Unidos, aquela potência maravilhosa, 2.300.000 presos, e quem comanda os presídios são os próprios presidiários. Uma curiosidade, ainda existe, o Afanásio, a gente anunciou muito isso, o turismo de cadeia, aqueles caras que inventavam rebelião para ser transferidos no inverno. Acabou de acontecer. Acabou de acontecer. Faziam rebeliões nas prisões para serem... Acabou de acontecer. penitenciárias para serem transferidos. Acabou de acontecer. Não, porque não queria ficar na cadeia no litoral, que era muito quente. Acabou de acontecer. E um detalhe, levaram para uma cadeia que eles não queriam e já fizeram uma rebelião lá também. Para ir Uma para que outra, tava para onde eles querem. desativada. Que estava desativada, eles não queriam. E fizeram, mataram mais 4 porque eles querem ir para outro lugar. É um turismo que não foi interessante Turismo de nesse momento. cadeia. O Armando... E o pior de tudo é a ausência do Estado, né? Quer dizer, tudo você assistindo. Eu vi aquelas coisas, mas aquelas familiares, as pessoas, independentemente de se tem envolvimento com crime ou não tem envolvimento com crime, os familiares ali, pô, é uma coisa, você tem um filho, um primo preso, sei lá, alguma coisa, no meio daquele bafafá, não há garantia nenhuma do Estado. Que O Estado não garante o preso. síndrome do 111. Aqui, qualquer probleminha em cadeia, o governo, não. Polícia, nossa, se morrer alguém, porque eles estão pensando sempre na próxima eleição. Se acontecer, se ocorreu, exatamente. Então, a polícia é cobrada, a polícia é manietada, aí quando acontece mas por que a polícia não entrou? E se a polícia entrasse, quantos mais morreriam? Então veja só que situação. Por isso que eu digo, o homem público ele tem que ter coragem administrativa também, não pode ser frouxo. E, lamentavelmente, nós temos tido governantes frouxos, covardes administrativamente e politicamente. E você precisa de uma coordenação, você precisa ter um judiciário, você precisa ter um legislativo, você precisa ter um executivo. Ou seja, aquilo que eu falei, aquilo que eu falei antes. A força o judiciário hoje enlouqueceu, o judiciário. É que se você não tiver um projeto único, onde judiciário, executivo, legislativo entre e apoiem, você vai ter sempre o apagar de incêndios. Sim. Você vai ter sempre, porque adianta agora se construir 3 ou 30 presídios. Adianta agora. Leva 2 anos. Exatamente. Não adianta. Quer dizer, se você não pegar o problema prisional, colocar ele dentro da economia, dentro da situação do Brasil. Por exemplo, eu vou fazer uma digressão aqui bastante simples. O mundo hoje assiste entristecido os atentados terroristas do ISIS, tá certo? São árabes. Sim. Se a gente analisar aquela região, são pessoas muito simples que o único recurso delas de atacar é se auto-explodir numa bomba, tá certo? Existem vários artigos comentando no mundo que o maior e o mais perigoso terrorismo não é o do Extremo Oriente, vai ser o do Ocidente. Hora que nós tivemos uma automação arrebentando com os empregos e uma população tão gigante, ocidental, treinada, capacitada em energia nuclear, em software, em hardware, se voltar contra os que estão mandando no poder. Quer dizer, você vai ter meia dúzia de alemães que param um país, como você teve 30 russos que quase arrebentaram com o sistema de grid energético dos Estados Unidos. Mudaram os... Exatamente. Então, nós precisamos pensar... É meio duvidoso isso, né? Nós precisamos pensar na erupção do vulcão. Não é ficar tampando craterinha que sai aqui. Não, vamos construir três presídios. São 2, 3 anos esse negócio, vai ficar tudo do mesmo jeito. Se ninguém fizer algo para valer, nós vamos continuar com PSDBs, com PTs, com políticos incompetentes. Você falou uma coisa muito importante, eu esqueci de comentar. Por exemplo, esse massacre todo lá em Manaus
foi transmitido direto ao vivo pela internet, pelas redes sociais. Hoje é fácil. Então, a população está muito mais escandalizada com o que viu, com as cenas que viu. Os presos triturando outros. Mas são 32 celulares que encontraram na cadeia. E armamento. Aquilo que você falou, como é que você acha celular? Como é que você acha roteador? Uma das esposas de um desses presos falou que ela não Wi-Fi. O ministro da Justiça falou, não, mas vamos colocar agora o interceptar. Não vai, tem que deixar entrar o celular, pombas. Não pode deixar. Você sabe que uma vez eu vi um coronel da PM discutindo essa questão. E ele dizia o seguinte, ele era ligado à área de inteligência, ele dizia o seguinte, que isso aí precisa ver com calma, porque pode ser interessante para a área de inteligência ter as conversas. Algumas. Então essa história, evidentemente, se nós não estamos falando de 32 celulares, não estou falando de arma, não estou falando de nada. Estou falando de uma posição que existe, que pode ser interessante você ter isso. Hoje você tem conhecimento do que vai acontecer, do que está sendo arquitetado, justamente por essas comunicações que você consegue captar. Isso. Agora veja assim, uma é estratégia de inteligência, outra é de escalar ou escalar. Não, evidente. Porque você pega hoje, veja, eu participei de várias, na época do Carandiru, toda vez que você faz uma revista, termina agora, amanhã marca de novo, vai encontrar a mesma quantidade de material. Como chega? Primeiro, nós temos visita íntima. O cara faz... Não, dá licença. E outra coisa, mulher não pode ser mais revistada ao ingressar na cadeia. Eu falar agora. Não pode ser revistada, pombas. Aí você passa um detector ali e tal, mas existem formas de você colocar silicone, não é? Colocar dentro da... Até criança. Sexta-feira pegaram uma remessa de vasos sanitários para um presídio, para uma cadeia. E de colchões. Toda vez que se queima colchão... Os vasos sanitários estavam cheios de celulares embutidos dentro da sua camada cerâmica. Tem até valor. Hoje você tem uma tabela de quanto custa para entrar um celular, dependendo do nível do preço. Tem 3 padrões de preço. De tabela de a custo. 5 mil reais o celular. Aí armamento vai, droga vai, as coisas só vão aumentando. Olha, não é marcação. Como é que você pode ter tabela nisso? Não é marcação. Começou com o PSDB. Liberação, visita íntima. Na casa de detenção, eles montavam, sabe o que? Barraquinhas. Uma vez fizeram um túnel na boca daquela barraca lá, lembra disso? Fugiram todos daqui. Foi todo mundo embora. Olha, não é questão de marcação, mas isso é histórico. A íntima não estava ok. Mas isso é histórico. Então tinha um pigmeu que era secretário da Justiça na época. Entraram 50 numa barraca só. Uma barraca só. E outra coisa, e quando eles não faziam a barraca, veja só, escutem só o que é que fez. Prazer. As famílias iam lá nos dias de visita e tinha que fazer um grupinho de pessoas e o casal transando e com criança ainda fazendo proteção, dando roupa para eles, não é? Então é o absurdo, quer dizer, a prostituição. Então eu digo, repito, insisto e carimbo, PSDB, gente. Então esses aí vamos humanizar dessa forma, humanizar as cadeias, desse jeito. Armando Castro, Renato da Moca, o que precisa mudar no marketing do presidente Temer? Cara, eu acho que tudo. Eu acho que ele não tem um marketing. O Temer adotou algumas posturas muito tardias. Não tem. Ele tem algumas posturas de uma vassoura no canto da coisa parada lá. Algumas posturas muito tardias em relação à comunicação, né? Até hoje ele não se comunicou com a sociedade, ele se comunicou para a sociedade, né? Eu costumo dizer... Ele falou que não está nem aí. Pois é. Eu não sou candidato a nada, também se fosse também. Sim, mas veja uma coisa, quem foi o Temer? O Temer nunca foi nada, né? Historicamente... Nunca foi nada, ele foi 3 vezes presidente da Câmara Federal. Mas historicamente não. Mas estou chavando com esses bandidos todos aí. Deputado a vida inteira. Como não foi nada? Mas não foi nada, ele não foi nada de papel significativo. Agora ele teve a chance de ser o presidente do país. Mas a gente sabe como é que é. Num caos. De tomar 2 anos e fazer as mudanças ou fazer algumas transformações bastante importantes. O que é que a gente vê que ele vem fazendo? Mudança na lei de trabalho, né? na lei trabalhista. Não vai vingar.
a Previdência não vai vingar. O que a gente tem visto são só mudanças que protegem, de certa forma, alguns grupos empresariais, né? Algumas coisas, ele não Armando, se associou. Armando, me desculpe, o cara é muito melhor do que estava, pô. Nós estávamos batendo um iceberg. Veja, eu não sou defensor absolutamente de Temer nem nada, mas o cara pega um pepino, você precisa dar tempo. Mas, Tiolier, o tempo para a coisa acontecer, pô, não é possível. Querendo concordar com você, porque ele tem tantos anos de janela como deputado, como presidente, ele deveria ter um pouco mais de visão do quadro. Ele está lá como a própria Dilma, quer dizer, caiu de paraquedas. Caiu no colo dele. Exato. Isso, sim. Agora, mas ele trabalhou para que isso ocorresse. Ele trabalhou? Claro. Então, quer dizer, ele está decepcionando a tudo e a todos. Mas é aquilo que eu te disse, se ele tem um programa efetivo para pegar a sua gestão por um tempo e ganhar um tempo e tentar fazer alguma coisa, mas só se cercou de vandalhos, ele deveria ter programado uma efetividade mercadológica para vir ao mercado, vir aos seus eleitores, vir ao país, falar o que ele gostaria de fazer ou o que ele vai fazer, independente do que for. O que nós vimos o Temer desde o início, se deixando levar por ministérios da cultura, protestos de artistas. Ele foi frouxo desde o primeiro momento. Veja, nós precisávamos... Para uma população não soube escalar o cara... Nós precisávamos... Aquilo que você falou, para uma população em que a situação de causa é grande, que o cara precisa ter culhão, precisa ter força, precisa ter vontade, porque ele está lá, ele é responsável. Veja, ele não veio para salvar, não. Você aprovar, e aí, de repente, ele não faz nada. Você aprovar no Congresso Nacional as medidas que todos nós sabemos que precisam ser feitas, essas que se acabou, limite de gastos, trabalhista, previdenciária, tributária, eleitoral, isso tudo aprovar dentro de um Congresso viciado, formado por bandidos. Hoje nós podemos até dizer que boa parte deles são bandidos carimbados. Não é tão simples assim, especialmente quando você acaba assumindo um negócio com 2 anos de frente. Quer dizer, mas então, eu não sou defensor. Não, e ele apregou o quê? Ele apregou que é professor de direito constitucional. Mas é uma mentira. Não, porque ele tá como? Mas como? Ele está incentivando. E o irmão dele é de filosofia do direito. Pode ter. Mas está empurrando o Rodrigo Maia, quer dizer, rasgando mais uma vez. Outro assunto. Não é política. Não é outras coisas. O cara rompeu. Eu falei, pera um pouco, não pode ser. Melhor deve ser o Severino Cavalcante. Ele foi meu professor, uma única vez foi meu professor de constitucional. Ele foi meu professor, pô. Agora eu lembrei. Conhecimento de causa. Isso. Não é chute no escuro. Tá bom. Quer dizer, um zero à esquerda total. Não há nem tempo de colocar aqui que os tribunais gastaram 7 bilhões de reais em viagens. Eu se sou os prefeitos da grande São Paulo, eu entrego a chave da prefeitura na mão deste cretino desse juiz. Como é que um juiz pode dar uma liminar determinando o valor, segurando o valor do ônibus, quando ele não está sujeito à lei de responsabilidade? É um verdadeiro absurdo. Essa ordem evidentemente será cassada. Você se refere ao aumento da integração. Isso, o judiciário não pode intervir, o judiciário está querendo intervir em tudo. Nós estamos caminhando para a ditadura do judiciário. Ninguém está vendo isso. Intervenção no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara. Agora vai se meter de novo. Agora se mete em passar de ônibus. E o argumento é que é injusto. Como é que pode falar um argumento desse? O juiz tem que julgar com a lei. E não tem nada que se meter nessa questão. Essa questão tem que ser discutida na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa e assim por diante. Lamento, desculpa a minha ênfase, é que eu não aguento mais o judiciário arrombando os outros poderes. Essa que é a verdade. Antigamente você não sabia o nome de nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje você sabe o nome de todos. Essa que é a verdade. Por quê? Estão todos aí aparecendo. A partir do momento que começaram a transmitir pela televisão. Perfeitamente, aliás. Exatamente. Um voto que poderia, sei lá, 15 linhas, os caras ficam 3 horas lendo, pô. Brincadeira. E mostra uma cultura, né? Todos os artistas do entretenimento. Não entretenimento, eu acho que, como pra insônia, a TV Justiça como existe nas câmaras municipais, nas assembleias e até lá no Congresso, eles tinham que ter um horário delimitado. Pequeno expediente, grande expediente. O senhor vai ler o seu voto? 15 minutos no máximo. 30 e acabou. O Dória ia multá-los em R$1.000. Acima de 15 minutos, R$1.000. Imagina. Ministro Gilmar Mendes, que R$1.000? Bota o Dória na presidência, porra. O Jorge da Vila Sônia ainda mandou a pergunta
podemos ter uma segurança pública razoável se só em São Paulo há mais 100 mil mandados de prisão a serem cumpridos? É mais de 100 mil. No Brasil todo, né? São Paulo é mais. São Paulo é mais. É 200 mil. Já, com certeza é mais. A segurança pública, primeiro que nós sempre focamos ou jogamos para a Polícia Militar, porque ela é ostensiva, e está bem consolidada no artigo 144, que a segurança pública envolve Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e hoje guardas municipais, que já tem também o poder de polícia, apesar de não constar na Constituição, mas já pode usar arma, pode ir para casa e tudo mais. O que acontece é que a Polícia Militar é visível, só que a função da Polícia Militar, policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. E hoje a Polícia Militar, ela não consegue fazer a preservação porque ela tem que fazer o restabelecimento, a restauração da desordem pública. E aí, velho, é o enxugar gelo. Porque qualquer polícia do mundo, ela tem que manter, preservar o que é estabilidade social, o que as estruturas sociais vão buscar. Nós temos o problema da violência primária, ou da falta de segurança primária, falta de iluminação, falta de saneamento básico, falta de educação. 75% de quem está preso hoje, 75% tem baixa escolaridade, ou seja, educação é fundamental, o êxodo rural, nós temos reforma agrária, ou seja, para que você tenha estabilidade social, para que a polícia possa manter. Agora, hoje não. Nós temos hoje 35 milhões de ligações Copom ano, 35 milhões, sendo que 75% é só informação, notícia ou resolver problema de marido e mulher. Coronel Roberto Alves dos Santos, agradeço a tua gentileza. Eu que agradeço a oportunidade. Gente que fala. Esperamos aí durante o ano, temos novas oportunidades de participar. Armando Castro, que é gestor de marketing, agradeço ter vindo aqui, reaprendeu o caminho, que retorne outras vezes. Muito obrigado, Zé Copelli, foi um prazer estar com todos vocês aqui. Obrigado. Joliet, retorne outras vezes e não se contenha. Assim. Não me contenho, não. A minha briga hoje em dia, eu acho que a primeira briga que nós temos que abrir muito o olho é essa questão do judiciário. Muito olho nisso. O judiciário caminha para uma ditadura gravíssima, porque está interferindo onde não é para interferir e vem causando diversos problemas, e problemas gravíssimos, porque vai acabar havendo um confronto direto entre os poderes da República, o que será péssimo. Afanásio Azari, o Coronel Roberto se referiu ao teu trabalho no rádio, é a maior audiência comprovada no rádio que jamais será superada. É verdade. Em agosto de 83, e você estava comigo lá, nós batemos mais de 1.041.000 ouvintes por minuto na Rádio Globo, não é? E realmente é um número que jamais será alcançado, porque de lá para cá muitas emissoras se instalaram, enfim. Mas isso é coisa que fica para a história. Muito bom. Não, tem isso. Um abraço. Então, bela história. Eu nasci escutando a Afanásio, vai ter uma honra, você não faz ideia. Nasci escutando. É verdade, acho que ele tem 12 anos. Meu nascimento pro rádio. Gente que fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.